Mel Sorocaba apresenta Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Conectadinhos. Você já fez planos? Planejou uma viagem, um passeio? Alguma vez esse plano não saiu como esperado e você ficou chateado? E depois, no fim de tudo, foi muito melhor do que você poderia imaginar? Sabe, crianças, com Deus é assim, Ele cumpre seus planos nas nossas vidas ainda que as coisas não aconteçam como a gente planejou. Isso não é muito legal? Então vamos pedir para que Deus cumpra seus planos nas nossas vidas, pois o que Ele tem para nós é sempre o melhor. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado com as nossas vidas e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha cumprir a tua vontade nas nossas vidas. Mesmo que não seja do jeito que a gente queira, do jeito que a gente planejou, mas a gente sabe que o Senhor tem sempre o melhor para nós, Pai. Cuida também desses conectadinhos e de tudo que a gente vai aprender no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém! Vamos juntos louvar? Aperta o play! Oi pessoal, vamos louvar? O Senhor fará o impossível, o Senhor fará maravilhas, o Senhor fará milagres aqui. O Senhor fará o impossível, o Senhor fará maravilhas, o Senhor fará milagres aqui. Basta você crer, basta você crer.
Fala, fala, Senhor. Fala, fala, Senhor. Eu quero te ouvir. Estou aqui. Fala comigo, Senhor. Teu segredo. O que está em teu coração? A palavra. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, quero ser o teu amigo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Hora da nossa história e hoje vamos conhecer a história de um homem que enfrentou muitos desafios durante a sua vida e muita gente quis fazer mal para ele, mas Deus tinha planos muito grandes e no fim ele foi muito abençoado e pôde ajudar muitas pessoas. Você sabe de quem eu estou falando? Já ouviu essa história? Vamos navegar na palavra? Olá, crianças! Tudo bem? É muito bom encontrar vocês aqui novamente para junto a gente conhecer mais um pouquinho da palavra de Deus e nos alimentar espiritualmente. Antes da gente começar a aula de hoje, eu vou relembrar um pouquinho do que vocês aprenderam na semana passada com a tia Bel. Ela falou sobre Isaac, que Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó, e que Jacó enganou seu pai para receber a bênção de filho primogênito no lugar de Esaú. E por conta disso, ele teve que fugir do lugar onde ele morava para um lugar bem longe, porque o irmão dele ficou muito bravo. Onde ele foi parar, ele conheceu Raquel e se apaixonou perdidamente por ela. Vocês lembram disso? E aí ele pediu ao sogro para se casar com ela, só que o sogro dele enganou ele e no dia do casamento ele acabou se casando com Lia. E para se casar com Raquel, ele teve que trabalhar por mais 7 anos. E finalmente ele conseguiu casar com Raquel. Então, quando ele se casou, ele teve 12 filhos. E hoje nós vamos conhecer a história de um desses filhos dele, que você vai conhecer agora. Vamos começar a nossa história de hoje? José fazia parte de uma grande família. Ele era o caçula de 11 irmãos e era filho de Jacó e Raquel, a esposa amada de Jacó, que por muitos anos não podia ter filhos. Mas um dia, Deus o abençoou com José. José nasceu na velhice de Jacó, por isso ele o amava mais que a seus irmãos. Ele era o filho preferido. Um dia, Jacó resolveu presentear José com uma túnica colorida. Os irmãos, ao verem isso, ficaram com muita raiva e inveja no coração. A partir daquele dia, eles não queriam mais falar ou ver José. E tudo ficou ainda pior quando, certo dia, José teve 2 sonhos e contou a toda a sua família. Em um dos sonhos,
Ele contou que estava com os irmãos colhendo feixes de trigo, e o seu feixe se levantou, ficou no meio, e os feixes dos seus irmãos se curvaram diante do dele. No outro, sua família era o sol, a lua e as estrelas, e também se curvavam diante de José. José contou tudo isso empolgado, porém nem seus irmãos e nem seus pais ficaram nada contentes com isso. Jacó o chamou e repreendeu, dizendo: "Que sonho é esse, filho? Você acha que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de ti?" Os irmãos ficaram ainda com mais raiva e disseram: "Quem tu pensa que é, moleque, para achar que vamos nos curvar diante de você?" Mas ninguém suspeitava que aqueles sonhos eram profecias de um grande propósito de Deus, que um dia iria se cumprir na vida de José. Os irmãos eram pastores de ovelha e trabalhavam no campo cuidando dos animais. E José ficava em casa com seu pai e sua mãe. Um dia, Jacó mandou José se encontrar com os irmãos no campo. Quando José estava chegando, seus irmãos o avistaram de longe e começaram a elaborar um plano para matar José, dizendo: "Não aguentamos mais." Mas Rúben, um dos irmãos, vendo a maldade deles e vendo que eles queriam matar José, sugeriu que jogassem José em um poço e dissessem a Jacó que um animal selvagem o tinha devorado. Rúben queria, na verdade, depois que seus irmãos fossem embora, resgatar José. Assim, todos concordaram com o plano. E quando José chegou, tiraram sua túnica e o jogaram dentro do poço. E deixaram ele lá. E José gritava pedindo por ajuda. Enquanto isso, os irmãos comiam. E avistaram uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito. Então, eles decidiram vender José como escravo por 20 ciclos de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Então, os irmãos pegaram a túnica, molharam no sangue de um animal que tinham matado e levaram para Jacó, dizendo: "Veja se não é a túnica do seu filho, José. Nós encontramos no campo, coberta de sangue. Talvez um animal selvagem o tenha comido." José reconheceu a túnica e chorou de tristeza, rasgou suas vestes e lamentou em voz alta a morte do filho amado. Quando chegou ao Egito, José foi vendido a um homem que era oficial de guerra, capitão da guarda de Faraó, chamado Potifar. Porém, Deus estava com José e o abençoou. Tudo o que ele fazia prosperava. Então, Potifar, impressionado com isso, lhe deu um cargo de muita confiança e autoridade na sua casa, pois ele confiava em José. Mas, enquanto trabalhava para Potifar, a mulher de Potifar achou José um homem muito bonito e desejou se deitar com ele. Mas José sabia que isso era errado e não agradava o coração de Deus. Por isso, sempre fugia. Porém, um dia, a mulher de Potifar atacou José e rasgou suas roupas enquanto ele tentava fugir. Então, ela resolveu se vingar de José e mentiu para o seu marido, dizendo que José quis se deitar com ela. Ela exclamou: "Veja, Potifar, aqui está a prova. Veja as vestes de José aqui em minhas mãos." Potifar ficou furioso e mandou prender José imediatamente. Mas Deus continuou a abençoar José mesmo na prisão, ao ponto dele se tornar o responsável pelos prisioneiros e tornar-se um homem de confiança do carcereiro, pois ele era justo, correto e sábio. Após muitos anos, o padeiro e o copeiro foram presos. E os dois tiveram sonhos perturbadores e acordaram preocupados, querendo saber o que significavam. José, percebendo isso, perguntou o que havia acontecido, e eles disseram que tiveram sonhos esquisitos. José disse: "Me contem, e Deus irá me revelar o significado." Então o copeiro começou a contar e disse: "Eu sonhei que tinha uma videira com 3 ramos
e eu espremi na taça do faraó. José disse: Deus revelou que esse sonho significa que daqui a 3 dias você voltará a ser copeiro do faraó. Quando estiver lá, lembre-se de mim, pois estou preso aqui injustamente. Então o padeiro contou o seu sonho. Eu sonhei que tinha 3 cestas na minha cabeça cheias de pães, e as aves vinham e comiam os pães. José ficou um pouco sem jeito, mas falou o significado do sonho para o padeiro. Isso significa que daqui a 3 dias Faraó vai mandar matá-lo enforcado, e as aves comerão a sua carne. Depois de 3 dias, aconteceu tudo conforme Deus havia revelado a José. O padeiro foi morto e o copeiro voltou a servir o faraó. Porém, o copeiro se esqueceu do pedido de José e José continuou na prisão. Depois de um tempo, Faraó teve 2 sonhos estranhos e ninguém conseguia dizer o que eles significavam, nem os sábios e magos do Egito, e ele ficou com muita raiva. Quando o copeiro escutou isso, ele imediatamente se lembrou de José e disse ao faraó que quando estava na prisão havia um homem que interpretou seu sonho e tudo o que ele falou aconteceu. Faraó imediatamente mandou que os soldados buscassem José na prisão. Quando José chegou, Faraó disse: É você que interpreta sonhos? Vamos ver se você consegue mesmo. José respondeu: Isso não vem de mim, vem de Deus. É Ele quem revela os sonhos a mim. Mas me conte o seu sonho e pedirei a Deus que me revele o significado. E Faraó contou: Eu sonhei que em um campo haviam 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e as gordas comiam as magras, porém continuavam magras e feias. No outro havia 7 espigas de milho bonitas, grandes e gordas, e 7 espigas feias e magras, e as espigas feias comiam as 7 espigas gordas. José disse: Na verdade, os 2 sonhos é um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas são 7 anos de fartura no Egito, muita comida e colheita. Porém, depois virá 7 anos de muita seca e fome, que são as 7 vacas magras e as espigas feias. Deus está te revelando o futuro. Se você me permite dizer, vou te dar um conselho. Coloque um homem sábio que administre e estoque comida nos anos de fartura, e no tempo da seca você terá comida no Egito e ainda poderá vender para outros povos. Faraó ficou impressionado e viu que Deus era com José. Então Faraó falou que não havia homem mais sábio que José e o colocou como governador do Egito. Faraó tirou o anel real do seu dedo e colocou no dedo de José e deu a sua filha em casamento a José. José teve seu nome mudado para Zafenat-Paneia, que significa Deus salva e vive. Naquele dia, Deus mudou a sorte de José, de escravo a governador. José se casou com a filha de Faraó e teve 2 filhos, que deu o nome de Manassés e Efraim, pois Deus o havia abençoado no seu tempo de sofrimento. Passou-se os 7 anos de fartura e José guardava parte da comida colhida para os 7 anos de fome. Quando acabou os anos de fartura e iniciaram os anos de fome, e foi terrível, atingiu a região que a família de José também vivia. Jacó chamou seus filhos e mandou-os ao Egito para comprar comida, pois sabia que lá havia comida. Levem presentes para eles. Todos os seus filhos foram, menos Benjamim, o caçula,
que também era filho de Raquel. Quando chegaram ao Egito, foram mandados para falar com Zafenate-Paneia, que na verdade era José. E então eles foram para comprar comida. Quando chegaram em sua presença, se prostraram diante dele. E quando José viu aquilo, lembrou-se do seu sonho, quando os feixes de trigo se inclinavam diante dele. Reconheceu seus irmãos, porém teve que segurar a emoção. Mas os irmãos não reconheceram. Eles falaram que estavam ali para comprar comida, pois a fome havia atingido a terra deles, e eles levaram muitos presentes. José perguntou de onde eles eram, e eles lhe responderam: somos de Canaã. José disse que eram espiões, e eles responderam: não, Senhor, não somos espiões, somos homens de bem. Temos um irmão caçula que ficou com nosso pai, e nosso pai já está bem velho. Não somos espiões. José disse: se isso é verdade, tragam esse seu irmão para eu ver, e então acreditarei em vocês. José mandou prender todos eles, e eles ficaram presos por 3 dias. Depois desse tempo, José mandou libertá-los e deu-lhes alimentos, mas lhe disse que deveriam trazer o irmão caçula, e para ter certeza que voltariam, um deles teve que ficar preso. Os irmãos começaram a conversar entre si, dizendo que isso deveria ser castigo de Deus pelo que fizeram ao seu irmão José. José, ouvindo tudo, chorou emocionado. Depois, prendeu Simeão, que era um dos irmãos. Os irmãos foram embora para Canaã. Ao chegarem lá, contaram tudo a Jacó, dizendo: o governador do Egito suspeitou de nós, achou que fôssemos espiões e prendeu Simeão. E disse que devemos voltar lá levando Benjamim, como prova de que não somos espiões. Jacó não queria que levassem Benjamim, pois acreditava que ele era o único filho que lhe sobrava da sua esposa amada Raquel. Então ele se entristeceu. Porém, Rúben prometeu que traria Benjamim de volta. E então Jacó deixou Benjamim ir, muito relutante. Quando José viu Benjamim, ele se emocionou tanto que teve que se retirar e chorar. Depois voltou e abençoou Benjamim. Os irmãos se prostraram novamente diante de José e lhes ofereceram presentes. José ordenou que os guardas preparassem um banquete para seus irmãos, e eles comeram e se sentiram muito bem. Mais tarde, José mandou os guardas encher os sacos dos irmãos com alimentos e devolveu o dinheiro deles, e colocar a sua taça preferida na sacola de Benjamim. Os guardas obedeceram à ordem de José. Depois, José ordenou que os guardas parassem a caravana, pois disse que havia sumido a sua taça de prata, e como poderia eles, depois de tanta bondade, retribuí-lo com tanta maldade? Eles disseram: não, Senhor, nós não roubamos. E então José mandou que revistassem suas sacolas para achar a taça sumida. Quando os guardas revistaram as taças, a acharam na sacola de Benjamim. Judá falou: Deus está nos mostrando nossos pecados. Nós seremos teus escravos, Senhor, mas liberta Benjamim, pois se Benjamim não retornar, nosso pai morrerá. E José disse: não, só o ladrão ficará preso, todos vocês podem ir embora. Então Judá falou: por favor, Senhor, deixe que Benjamim vá, pois meu pai o ama muito, e se ele não ver o seu filho, ele morrerá. Eu fico no lugar dele. Então José não se segurou mais, mandou que todos os guardas saíssem da sala, chorou e se revelou aos irmãos, dizendo: eu sou José, o que vocês venderam para o Egito.
Mas não fiquem tristes, pois Deus usou isso para que pessoas pudessem viver. Os irmãos ficaram mudos, choraram e se abraçaram, felizes de reencontrarem o seu irmão. José mandou que seus irmãos buscassem seu pai, mãe, cunhadas, sobrinhos, toda a família em Canaã para viver no Egito. Quando chegaram em Canaã, contaram tudo a Jacó, e Jacó se alegrou em saber que seu filho estava vivo e a salvo, e toda a família foi para o Egito. Jacó viu José e ficou muito feliz, o abraçou, beijou e riu muito. E toda a família viveu no Egito por muitos e muitos anos. Vocês viram, crianças, que história legal? Dá pra gente aprender bastante com a vida de José, o quanto ele amava e confiava em Deus, e o quanto Deus cuidou dele o tempo todo, nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. Deus sempre esteve guardando, cuidando e abençoando muito a vida dele. Então, hoje eu vou deixar aqui para vocês uma atividade muito legal. Vocês vão colorir a túnica de José. Quanto mais colorido vocês fizerem, mais bonito vai ficar. E depois é só colar nele. Espero que vocês gostem da atividade de hoje e até a próxima. E continuem conectadinhos aqui com a gente. Tchau! Muito legal a história de José, não é mesmo? Então, se um dia parecer que tudo está dando errado, lembre-se que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele cuida de você, assim como cuidou de José. Por hoje é só, pessoal. Eu espero vocês no próximo Conectadinhos. Até lá!